Então, o que a gente está vendo, né, dentro da nossa disciplina, né, o modo biológico, que agora é o modo biológico 1, é o sistema, né, nós vamos trabalhar sobre o sistema e agora estamos falando do sistema nervoso. E falar do sistema nervoso, né, implica, né, entender como é que ele está organizado. E o que é que nós já vimos até agora? Então, isso aqui é um diagrama, onde a gente chama de diagrama de bloco, ou seja, tem uma sequência, e vou identificar. Basicamente, esse diagrama ele é emprestado da engenharia, quem começou a trabalhar muito com ele, quem faz computação trabalha muito com esse tipo de diagrama. Né? Então, o que eu tenho são entradas, mecanismos de processamento e saída. Se eu olhar o sistema fisiológico, e aí basicamente o sistema nervoso desta forma, eu posso identificar claramente que eu tenho que a entrada, que são os estímulos, são do meio ambiente, a radiação eletromagnética, a luz, né, a radiação térmica, a temperatura, substâncias dissolvidas no ar, que tem a ver com a nossa olfação, substâncias que estão dissolvidas em meio líquido, que vai dar a gustação. Nós também temos, né, os estímulos do meio interno, da nossa pele, das nossas articulações, dos músculos, das nossas vísceras e etc. Então, o que tem fora ou é energia ou é massa. O que é que nós precisamos para que o sistema nervoso, que é o sistema de controle, trabalhe, é uma linguagem comum. E essa linguagem comum é aquilo que nós chamamos de sinal neural. Isso nós já vimos, né, lá em dezembro, é o sinal neural. Que a célula ela funciona como uma bateria, ela tem uma polaridade na membrana, entre o lado interno e o lado externo da membrana. Algumas células são excitáveis, como os neurônios, as células musculares. Isso gera, né, aquilo que nós chamamos de potencial de ação. Esse potencial de ação tem uma propriedade específica, que são membranas que têm canais dependentes de voltagem, fazem com que haja uma variação brusca, inclusive há uma propagação desse potencial de ação, no caso do axônio. Um neurônio com o outro, inclusive, se comunica através, né, de sinapses, também células especiais, como vocês viram, em sensibilidade, transforma, ou seja, fazem a transdução do ambiente, de uma energia do ambiente ou de uma massa do ambiente em sinal neural. Isso tudo é aquilo que vocês já viram, que é a sensibilidade. A sensibilidade especial, a gente diz que é quando o órgão receptor, aquilo que vai traduzir a energia ou a massa do meio ambiente em sinal neural, está distribuído em todo o nosso corpo. A sensibilidade geral, a sensibilidade geral, a sensibilidade especial é quando eu tenho um órgão específico. Então, na geral, eu tenho temperatura, eu tenho termorreceptores distribuídos em todo o corpo. Mas a especial tem um órgão, como o olho, que vai ser responsável por fazer essa transdução da energia eletromagnética, do comprimento da luz, em sinal neural. Toda essa informação, ela vem para cá, para o sistema nervoso central, que é processada, é identificada, e daí a gente tem uma resposta, né? E essa resposta vai ser uma ação nossa sobre o meio ambiente, no caso é o comportamento, ou, geralmente, ocorrem as duas coisas simultaneamente, sobre o meio interno. Se é sobre o meio ambiente, vai ser isso aqui que nós vamos chamar de comportamento, que é o sistema motor, que é o que nós vamos estudar a partir de agora. Se for no meio interno, é o sistema visceral, que nós vamos estudar posteriormente ao sistema motor. Então, nós vimos aqui toda essa parte do diagrama, agora nós começamos a ver essa parte. Nós vamos ver, inicialmente, o sistema motor. E é claro, né, vocês estão aqui para fazer o curso de medicina, serem médicos em breve. Né? Daqui a 5 anos e meio, todos vocês serão médicos. E aí, então,
né, essa pergunta, né, que eu já coloco para vocês. Qual é a queixa mais comum, né, de um paciente com uma doença muscular? Dor é uma queixa muito comum, mas não é a principal. Fadiga. Perfeito, brilhante. Né? Por quê? Porque, na verdade, né, como vocês viram neste vídeo, né, da Ana Botafogo, né, que é uma das principais bailarinas brasileiras, né, um espetáculo de movimento que ela executa, né, nesse balé, é algo espetacular. Isso é graças à função do músculo e o controle que nós temos dos músculos. Quando eu tenho uma disfunção desse órgão especial que nós chamamos músculo, nós vamos ter a fadiga, né, porque nós vamos ter dificuldade de executar o movimento, e o músculo também ele está relacionado a uma função fundamental, que é a nossa respiração. Então, uma deficiência da respiração também aumenta mais ainda, né, a fadiga. Então, o que nós vamos, né, estudar nessas aulas, na verdade são 2 aulas, né, sobre o sistema motor, né, é isso aqui. Nós vamos primeiro ver uma parte, né, de função e estrutura. Vocês já viram um pouco de estrutura muscular lá na histologia. A gente vai rever algumas coisas, então vou falar um pouco breve da estrutura macro e microscópica do músculo, depois da funcionalidade, e aí da funcionalidade implica a relação entre o sistema neural, ou seja, o neurônio que está localizado na medula, e a estrutura muscular em si. Na parte microscópica, a parte mais relacionada ao mecanismo contrátil. E terminando a nossa aula de hoje, vamos falar um pouco sobre como é que a gente faz, né, o exame clínico, né, da função muscular. Ou seja, uma aplicação, né, daquilo que a gente vai ver dessa parte inicial aqui. Amanhã, que é a segunda aula nossa de fisiologia do sistema motor ou a motricidade, nós vamos ver os mecanismos de regulação. Nós vamos ver o mecanismo de controle em nível da medula, em nível, né, dos que nós vamos chamar dos mecanismos de acessórios, que são os núcleos da base e o cerebelo, né, e um controle, né, central, na verdade, da tomada de decisão para ter a geração do movimento em si. E falar um pouco sobre o exame do movimento. São 2 coisas que a gente, na clínica, a gente trabalha integrado, né? A gente olha o músculo e o movimento simultaneamente. Eu vou fazer as 2 coisas separadas, né, para a gente poder ver algumas questões importantes. Ok? Então, falando, né, da motricidade, ou seja, dos movimentos em si, e dessa estrutura fundamental, que é o músculo, ele vai ter algumas funções. Então, o que a gente vai ver aqui, né, essa função inicial, né, e aí que a gente vai se detalhar, que é fundamental para a nossa aula de hoje, esses 2 pontos aqui, né, que é a placa motora em si e o mecanismo de excitação e acoplamento. Nós vamos falar um pouquinho de metabolismo, né, da função muscular, né, do movimento, mas muito pouco. Então, nós vamos trabalhar com essa ideia, né, pensar hoje no músculo em si. O músculo como um órgão efetor. Tá? E aí, nós temos que pensar o seguinte, o que é o músculo, o que é a célula muscular, vamos ver que isso são coisas diferentes, mas pensar no músculo como uma estrutura composta, né, de vários tecidos, né? Ele vai ter sempre, né, esses 4 componentes, né, que é o tecido muscular propriamente dito, que vai ser formado pela célula muscular, que vai ser a célula que vai ter o processo de contração em si.
pelo sistema nervoso, né? Tecido nervoso, porque eu vou ter a inervação do músculo. Sistema vascular, porque eu tenho que levar oxigênio e nutriente, né, para o músculo toda hora e também retirar do músculo o subproduto do metabolismo. Então, tem um sistema arterial e venoso. E é claro que eu vou ter o tecido, né, que vai ser elástico, né, porque eu vou ter tendão, né, eu vou ter fáscia, né, e etc. E o músculo em si, quais são as funções dele? Aí aqui nós estamos generalizando todos os tipos de músculo, não exclusivamente só o músculo estriado esquelético. Então, em termos de funcionalidade, o que é que a gente tem? Eu tenho a produção de movimento. E aí eu tenho diversos movimentos que os músculos podem fazer. O mais comum, né, ou que é o que vai nos interessar hoje, por exemplo, né, que é o movimento das partes do nosso corpo, né, em relação ao ambiente. Que é o movimento em si, que é o nosso comportamento. Ok? Mas eu vou ter também o movimento do fluxo sanguíneo, né, fluxo linfático, né, porque aí eu vou ter, claro, né, a musculatura estriada cardíaca, a musculatura lisa, e etc. A musculatura do fluxo no trato gastrointestinal, no trato gastrourinário, tudo isso, né, eu tenho participação de músculo. Todos esses movimentos, o movimento fetal tem a atividade da musculatura, né, uterina e etc. Então, esse tecido muscular ele vai ser importante. Mas ele vai ser importante também na manutenção da postura. Então, veja, nós, seres humanos, nós temos uma característica muito especial. Por quê? Porque a nossa postura bípede, ela é possível pela atividade muscular e, é claro, também pela atividade do sistema nervoso. A nossa postura bípede, ela tem uma vantagem porque o deslocamento em duas pernas gasta menos energia do que um deslocamento em quatro patas. A diferença é que, no lugar de eu gastar energia, né, em mais atividade muscular, né, a energia vai para o sistema de equilíbrio, a manutenção do equilíbrio. Com isso, eu gasto menos energia, né, na função muscular. E aí, a função muscular, ela tem, né, a participação fundamental na postura. Por isso, né, que as doenças musculares, um dos sintomas também que ocorrem muito nas doenças musculares, né, é a perda, né, do equilíbrio. É a perda da postura. Alguém aqui assistiu aquele filme sobre a história do Stephen Hawking? Vocês viram o que é que os primeiros sintomas dele é uma queda. Né? Ele está andando, correndo e cai. E é exatamente isso, é a perda do equilíbrio, a perda, né, da postura, porque ele tem uma doença neuromuscular. Na verdade, não é o músculo em si, mas é o motoneurônio que deixa de ter a funcionalidade. Então, veja, o primeiro sintoma, além da fraqueza, né, você tem, né, a alteração do equilíbrio. Tá? Porque o músculo ele é importante. Tanto a nossa posição, a posição da cabeça, a articulação uma sobre o outro, isso é fundamental. E uma outra função do músculo é a termogênese. Na hora que a gente vai, se né, esses ar-condicionados estivessem, né, funcionando 100%, nós estaríamos aqui, né, numa temperatura bastante, né, agradável, mas um pouco mais de frio. Se ele estivesse bem funcionando com a temperatura nesta sala a 20 graus, a gente começava a querer se mexer bastante, ou seja, fazer atividade muscular. Se a temperatura cai mais ainda, o tempo gera o quê? Tremor. Por quê? A contração da musculatura gasta energia, gera calor. E gera calor, faz com que a minha extremidade, com calor, eu tenha menor perda de calor. Também, né,
a musculatura ela é fundamental para estabilizar as articulações. Isso significa que os nossos movimentos, a nossa posição, a nossa postura, tudo depende da função muscular. Então, os músculos, principalmente o músculo estriado esquelético, ele vai estar envolvido nessas 4 funções. E aí a gente tem esses 3 tipos de músculo, né? 2 deles nós chamamos de estriado, o estriado esquelético e o estriado cardíaco. Eles vão ser chamados estriado, porque na hora que eu olho aqui esse músculo, né, eu vou olhar isso aqui, é uma visão no microscópio óptico. Né, eu estou olhando aqui, aqui são os núcleos das células, e tem essas estrias. Ou seja, você tem linhas claras e uma linhazinha escura, clara, escura, clara, escura. Então, você já tem essas estrias. Essas estrias também a gente vê no tecido muscular cardíaco, por isso que também é chamado músculo estriado cardíaco. E outro tipo de músculo que está principalmente nos vasos sanguíneos e no tubo digestório, ele não tem essas estrias quando a gente olha na microscopia. Uma característica também histológica que vocês já viram é que a célula muscular ela contém vários núcleos. Veja que a gente conhece muito da fisiologia do músculo e da célula muscular. Mas como é que uma célula com vários núcleos ela vai ter o controle? Qual é o genoma dessa célula? Quem vai controlar quem aí? Deve existir mecanismo de sincronização da função desses núcleos. E a gente ainda não conhece como esse processo ocorre. E aí, em termos de características que vão ser importantes para a gente entender a funcionalidade do músculo, são essas. A estabilidade. A estabilidade a gente já viu lá no sinal neural, a capacidade da célula responder a um estímulo. Então, a célula muscular, ele é excitável. Eu vou dizer que o músculo ele é excitável, mas ele é excitável exatamente por causa da célula muscular ser excitável. Contrátil, reduz de tamanho, e ele reduz de tamanho basicamente por causa da célula muscular, que também tem essa propriedade. A extensibilidade, o músculo pode se estender, eu posso estirar o músculo, e isso depende não só da célula muscular, mas também dos tecidos conectivos que englobam as fibras musculares e o próprio músculo em si. E a elasticidade, ou seja, a capacidade de quando eu estiro o músculo, a célula muscular, ela retorna para o seu tamanho. Nós vamos ver que isso tudo depende da microestrutura do músculo. E aí, olhando o músculo estriado esquelético como uma estrutura efetora. Então, aqui eu tenho a estrutura, aqui eu tenho vários músculos, cada músculo desse aqui, ele está relacionado com uma função do movimento aqui dos dedos, aqui do braço, aqui, por exemplo, de fazer vários tipos de movimento. Mas quando eu olho, aqui se eu olhar exclusivamente um músculo, sim, então aqui eu tenho um músculo, eu vou ter uma estrutura que é o tendão, que ele está fixando essa estrutura na parte óssea, e essa estrutura, ela tem aqui, um tecido conectivo aqui, tá? Aqui eu vou ter vários fascículos, então o músculo em si ele já vai ser um conjunto de fascículos, esses fascículos vão estar em paralelo, e cada fascículo desse é um conjunto de célula muscular. E essas células musculares, elas vão estar também em paralelo, e essas células musculares eu vou chamar de fibra muscular. Então, veja, o músculo ele é um conjunto de fascículos e cada fascículo é um conjunto de fibra muscular, que é a célula muscular. E cada célula muscular vai ser um conjunto de miofibrila, que está aqui, ó. Então, eu tenho 3 conjuntos de estruturas
em paralelo. Né? E aí eu vou ter aqui a miofibrila, a fibra muscular, o fascículo, e aí eu vou ter a formação do músculo em si. Todas as vezes que a gente tem um músculo, falei dos 4 tecidos, a gente sempre vai ter, né, o tecido nervoso, que está aqui representado em amarelo, isso aqui é uma visão posterior. Né? E aqui eu tenho, né, um sistema sempre lateralmente, aqui de uma região mais medial, né, aqui um vaso sanguíneo, aqui mais uma artéria, aqui a veia. Né? Sempre eu vou ter essa tríade aqui acompanhando qualquer músculo. Porque quando eu vou olhar a função muscular, eu estou examinando a função muscular, imagina, o indivíduo ele vai dizer que ele tem uma fraqueza, né, na perna direita. Eu vou olhar, isso pode ser um problema no tecido muscular em si, na célula muscular, pode ser um problema neural, pode ser um problema vascular, arterial ou venoso, ou pode ser um problema no tecido conectivo, pode ser um processo inflamatório no tecido conectivo que está alterando a função muscular. Em termos de característico macro, a gente vai olhar o músculo, né, e dizer que eu tenho, o músculo tem nós vamos chamar a origem, né, e a inserção dele, a origem, a parte mais, né, proximal, a parte mais distal é a inserção. Aqui, por exemplo, a gente tem o bíceps, aquele músculo, inclusive, que vocês estudaram, né, e fizeram, né, registro da atividade elétrica. Então, veja, aqui eu tenho 2 cabeças, né, porque, na verdade, o músculo aqui, ele se divide, ele vai fazer uma origem aqui, uma origem aqui. Isso aqui eu vou chamar de cabeça longa, que é a cabeça curta. Mas o músculo, eu considero um músculo só. Okay? Isso é importante para a gente poder fazer, na hora de fazer uma avaliação da funcionalidade do músculo, olhar e ver, olha, tem um problema aqui nessa região, etc. Nem sempre, né, o tendão, como a gente viu aqui claramente nesta imagem, que o tendão está fixo na parte óssea, aqui, às vezes isso não ocorre. Né? O tendão ele vai estar fixo no outro músculo, e não numa parte óssea. Então, aqui eu tenho a musculatura aqui do abdômen, né, que é um músculo, aqui é um músculo, aqui é um outro músculo, aqui é um outro músculo, aqui é um outro músculo, e eles estão interligados entre si, né, pela essa parte, né, tendínea.